Vamos dar uma olhada no meu último post aqui. Hoje teve o programa lá na Play TV. Quem não viu ainda, veio depois. Tá disponível já. É um trabalho importante, filantropia CBD. Olha, viralizou. Esse meu post aqui tá com mais de 1 milhão de views. Viralizou pra caramba. Ó, tá com 74 mil likes. Zuckerberg deixou o bagulho lá, hein? Ó, tô com 18 mil seguidores do nada. Não paguei um centavo, juro por Deus, velho. Nem dá pra pagar e ter tanto engajamento assim. Dá pra ter view, né? Acho, mas não engajamento. Ó, é de verdade o negócio. Quando eu pago a propaganda aqui no YouTube. Do Novos, né? Põe no começo do programa lá o negócio. Mas é que é a moda, né? O pessoal chegou no nosso mundo agora. Entraram na nossa realidade. Nós somos os ícones desse assunto, caramba. Há muito tempo. Esses livros escritos há anos, falando tudo isso antes de todo mundo. A gente é referência, então até o algoritmo sabe, né? E eles estão meio que liberando, eu vou te falar, que você pensa, nossa, os caras estão desesperados. O que acontece, eu vou fazer o próximo post falando disso, nos curtas. Obrigado, Wesley, pela ajuda, Deus te abençoe, brigadão, né? Tamo junto. Deus abençoe. Pela ajuda, você, o Fábio Ramos, aí membro 2 meses também, todo mundo que ajuda, Deus abençoe e devolva multiplicado, como sempre vem acontecendo, o pessoal prosperando aí, agradeço a força. Eu vou postar lá sobre isso, porque o pessoal fala, agora ferrou tal, mas vocês têm que entender o seguinte, o povo judeu, como o povo da Torá de verdade, é um povo muito obediente, é um povo que recebe ordens e copia, é para ser o livro vivo, essa é a engrenagem deles, né? Pois é, Júnior, a galera tá em choque, né? Pode crer, Matheus, salve, Carol. Agora tá cheio do... É Sherlock Holmes, o Portal dos Deuses, Sherlock, não é Shakespeare. Foi isso que você quis dizer? Vários Sherlock agora, coletivos, os caras tão... Daylon, Tatiele, mas faz sentido. Acontece isso. Não, o instinto troca, né? Porque parece. Mas é verdade. Então o que acontece? Eles querem usar... Quando esses fariseus aí, esses que se dizem judeus e não são, eles separaram os judeus do Messias, não separaram? Se não fosse os fariseus, não ia ter o Talmud, que é o que separa hoje os judeus do Messias. Na maior parte. Tudo bem, tem um monte de judeu messiânico que também acaba aceitando o Talmud, porque o Talmud vem ali, ele ouviu falar, explica um monte de coisa, e ele nem necessariamente sabe tudo que tá lá, né? A gente não sabe o que está na Bíblia necessariamente, você não lê a Bíblia completa. A maior parte dos judeus não sabe que esses absurdos estão no Talmud. Mas esses fariseus, tendo controle do povo judeu, eles têm esse esqueleto da realidade. Entende? Então é como se fosse um tipo de domínio da realidade cognitiva que esses caras fazem. Então, uma vez que eles obedecem o Talmud, que eles são muito obedientes, eles dominando esse povo, tendo esse povo na mão, eles dominam todas as nações. Que é o que eles têm feito, esses fariseus, se dizendo judeus, né? Cristo falou, eles se dirão judeus, mas não são, é sinagoga de Satanás. Então a gente tem que proteger o povo judeu, ajudar o povo judeu verdadeiro a voltar para o Messias, a voltar para a Torá, a enxergar que o Talmud enganou eles, está enganando eles. E o que acontece com isso? O grande problema é que eles estão querendo, você acha que é por acaso que o Instagram está deixando, que as redes de repente estão deixando mais esse assunto, que isso está vazando? Muitos deles estão nesse ponto de querer que os judeus do mundo comecem a ser perseguidos por culpa deles. Então eles querem que o povo confunda o Talmud com a Torá, fique com raiva da Torá, do judeu em geral, e persiga o judeu em geral. Por isso que a gente tem que defender, eu venho falando isso há muitos anos, porque o mundo não estudou o que a gente está estudando, não consegue separar o Talmud da Torá. E o que eles querem, esses fariseus, é que o mundo persiga os judeus para eles voltarem para Israel, e voltarem para a mão deles ali. Eles querem juntar todo o povo judeu em Israel para ficar no domínio deles, ali no meio, certo? E eles, usando essa estrutura que o povo judeu verdadeiro tem, eles conseguem manter a sua manipulação consciencial no mundo inteiro. Então Israel ali, tendo bomba atômica, tendo o domínio das IAs, né, tendo o domínio da internet, da tecnologia, tudo isso que eles reuniram ali, o domínio das finanças, eles têm um perfil para cada cidadão do mundo, que agora a IA vai deixar certinho. O que você quer, o que você faz, o que você tem medo, os seus BO, o que te denunciar, tudo, 100% o perfil para cada humano, tudo isso conectado. E aí eles vão poder controlar o mundo usando um processo natural, que seria o processo messiânico, de coesão, de degradê num centro.
Então a coesão dos povos no centro, então tudo isso é um processo que acontecia já desde a mitologia. Você via esse processo, né? Então meio que alguns dos contos, mesmo na Grécia, você via ali os titãs sendo pulverizados, depois misturados com o sangue do Dionísio, para fazer a humanidade. Então Prometeus pegando o barro ali, né, que é mineral, animal, vegetal junto, fazendo a humanidade. Então você tem sempre essa fase de reciclagem, né? Então Prometeus vem dos titãs, ajuda Zeus. Aí cria uma nova era. Depois, a hora que eles param de dividir com os humanos e começam a abusar do seu poder, Prometeus começa a ajudar os humanos, né? Então ele fica nesse ponto meio Lúcifer por essa razão, né? Cara, eu tenho uma raiva quando essa cerveja cai, mano, aqui nessa porra. E não é raro. Então aí Prometeus vai lá e começa a ajudar os seres humanos. Aí Hera fica com ciúme. Hera, até o nome bate em português, virar a Hera, é ruim pra deusa Hera. Tem que começar tudo de novo, né? O ponto de reciclagem. Então, quando o Dionísio é morto pelos titãs, por exemplo, Zeus fica bravo e pulveriza os titãs. A Atena salva o coração do Dionísio, devolve a Zeus, aí eles ressuscitam Dionísio. Dionísio nasceu de Zeus direto, né? Igual a Atena nasceu da cabeça, Dionísio saiu da coxa. Então, e eles invertem papel, que a Atena com a energia masculina e o Dionísio com aquela energia mais feminina, fora da razão, né? No sentido do vinho, no sentido da festa, do teatro, né? Então, a parte mais quântica da coisa, né? Então, sempre tem essa reciclagem ali, né? E essa questão de você partir para a próxima era e a era anterior querer impedir, porque você não quer ser substituído, trocado na reciclagem, né? Então, mesmo ali a era, no tempo de Jesus, aquela parte abstrata vai lá e tenta cortar a cabeça do Messias. Primeiro mata todos os bebês, depois corta a cabeça de João Batista achando que era ele. Então fica difícil para você fazer essa reciclagem, tem que passar pelo abstrato, quando a lógica fica usando tudo que aprendeu para travar o abstrato, né? Então realmente é todo um processo que é feito para fazer esse giro de era da engrenagem, né? Então depois que acontece, você vê lá Urano, Cronos, aí Zeus, o azul começa a tentar dar um jeito de adaptar aquilo. Então você tem a consciência em Lúcifer violeta, onde ele vai ser pajé e cacique ao mesmo tempo. Você tem essa fração onde ele separa esse pajé e cacique em azul e vermelho no binário. Então aí você vai ver um deus lá de baixo, um deus lá de cima, né? Embora ele esteja na espiral superior, em Prometeus, como titã, como deus em Dionísio, tanto você não vê Dionísio e Prometeu interagindo. E depois lá embaixo na parte humana, tanto resgatando a si mesmo, nas guerras, ou resgatando Prometeus, que depois é punido por trazer o fogo para a humanidade, né? Para libertar a humanidade. Aí o azul quer travar os circuitos, o Prometeus, que é o violeta, vai lá e engana o azul, né? Então, o Prometeus vai lá e faz aquele famoso conto, né? De a carne boa ele cobre com uma pele feia, e a pele bonita ele cobre só com osso dentro. Aí Zeus vai lá, escolhe pela aparência e ganha a parte ruim, né? Então aí Zeus, a lógica vai ficando irritada com o poder do violeta sobre ela, de torcer tudo. É o que tá acontecendo agora, o que Cristo faz. É o mesmo processo. Quem leu aqui nossos livros entende esse processo histórico. É a natureza, é a consciência se adaptando, evoluindo, indo adiante, né? Então, esses pontos estão sempre conectados com o giro de eras. Então, quando você pega os fariseus, eles estão tentando travar ali. Do mesmo jeito, eles mataram. Era para nascer reciclagem, o novo deles. Mataram. Do mesmo jeito. Se você ler conto romano, grego, todos os contos das mitologias antigas e a história de Cristo é igual. As pessoas não param para pensar. E quando param para pensar, pensa que é cópia. Mas não, é o circuito da natureza. Nações e reinos muito distantes que nunca interagiram têm esse mesmo circuito. Quanto aqui nas Américas. Então, quando você pega a ida de Cristo, você tem essa fracionalização. Que já fica em Roma, onde ele estava de Júlio César, né? No século anterior. Aí você fraciona entre vermelho e azul. Então você vai ter a destruição do templo por um lado, você vai ter Paulo do outro. Então aí que gera essa confusão que a gente vai explicar hoje, é onde eu acabo refutando o professor o chinês aí, que ele é bom na maior parte das coisas, entende quase tudo, mas claro que fica faltando sempre ali o que nós temos, graças a Deus, né? Que é aquela coesão de vislumbres que ele não... Quando vê, vai entender também. É muito, muito inteligente, né?
Então é interessante que você consegue enxergar todo esse processo em todos os circuitos da consciência antes, durante e depois. Então você consegue ver esse ponto Lúcifer interagindo com todas as camadas, como se estivesse sempre na quinta dimensão do que está acontecendo. Entende? O binário expandiu, a quinta dimensão está para cima. Então sempre vai ter ali alguém, ele vai estar no vermelho e no azul. Vai dar para você ler tanto ele vermelho quanto ele azul no momento, como você vai ver ele influenciando no violeta, seja em cima ou embaixo, né? Então como Prometeus, todo esse processo, como Jesus Cristo, e aos poucos vocês vão entendendo isso daí, tá? Então em todos os momentos vocês vão vendo ali esse desdobramento. Então, bom, vamos começar. Já falei bastante. Esse que viralizou vocês já viram, né? Acho. Da última vez. É o mesmo, né? Acho que eu postei só mais esse, é isso? Agora eu não lembro. Do Bitcoin vocês viram, tá caindo pra caramba. O Epstein envolvido com os financiadores, com os desenvolvedores, ele é financiador. Então tudo que a gente falou, provado, graças a Deus, mais uma vez. É óbvio, tava na mão deles. Você acha que ia estar nos bancos, todo mundo aceitando, se tivesse na mão deles? Agora tá provado, né? Agora o negócio, agora a gente não é mais louco. Esse negócio do tempo eu vou explicar pra vocês aqui do jeito mais lógico. Claro que eu tô aproveitando que isso aqui massageia o algoritmo, né? Mas vocês vão entender um processo. E um negócio que me assustou até a mim. Vou falar aqui nessa live. Aí eu cheguei a ver. Vocês chegaram a ver isso ou não? Viram, a gente reagiu a isso. Então é isso. Tá bombando na gringa essa teoria do tempo por causa do e-mail dele. Então, ó, risco no meio, as marcas faciais aqui. Como é que pode, né? Então os gringos estão. E aí se junta com aquele e-mail sobre viagem no tempo que tá nos arquivos lá do Epstein. Que, ó, o e-mail fala, continua. Nós devemos explorar as consequências biológicas da viagem no tempo. Eu peguei o Photoshop e fiz isso aqui, ó. Você sabe que o Andrew Jackson, ex-presidente dos Estados Unidos, ele tem a cara dele na nota de $20. No livro Lúcifer, a gente fala desse presidente Andrew Jackson. Embora algumas teorias digam que ele era judeu, cripto-judeu escondido, né? Que muito ali na época se dizia protestante, era judeu. Ele tem os traços, mas talvez ele fosse convertido mesmo, que você não acha você não acha relato dele comendo comida kasher ou nada disso, ou a família, ou indicações nenhuma, apesar de que muitos você não achava também, foi descobrir depois. Mas ele lutou muito contra os bancos, né? No livro Lúcifer eu falo sobre ele aqui. Ele chegou a falar achar que venceu os bancos, assim. Ele brigou com os fariseus. Então, não é porque você é um judeu que você tem que concordar com o fariseu. É isso que a gente tem que ensinar o mundo a separar. O mundo tá pegando o mesmo ódio, achando que fariseu e judeu é a mesma coisa, porque o povo judeu tá sendo enganado pelos fariseus. Então eles querem atropelar todo mundo, e o Messias morreu pra salvar o povo judeu e a Torá verdadeira. E nós vamos ser agora lutar contra a onda de novo. Nós lutamos contra a onda quando eles não acreditaram em nós. E agora que acreditam, a gente vai ter que lutar contra a onda pra segurar os Sherlock, que não estão há décadas estudando o que a gente estuda. E agora quer atropelar todo mundo, atropelar Israel, atropelar tudo, sem entender o processo. Então, o nosso trabalho é importante por causa disso, né? E o sacrifício de Jesus se resume nisso. E a gente vai falar sobre isso aqui hoje, inclusive é aí que eu discordo do professor chinês aí, Jean. Então aqui você vê certos traços se encaixando de uma maneira incrível, né? De uma maneira incrível. Então tem a ver com a genética, mesmo que Andrew Jackson fosse judeu geneticamente, ele não estava necessariamente de acordo com os fariseus. Agora, até que ponto está conectado conscienciologicamente com Epstein? Até que ponto você tem que entender que a interpretação paralela dessa galera existe. Quem nunca expandiu com Daime, um ayahuasca, quem nunca conseguiu ver de fora do ritmo humano, isso parece loucura, né? Eu, no lugar de vocês, sem ter experiência, ia achar loucura também. Mas depois que você entender isso, você vai ver que existem... Como é que a consciência trabalha, né? Você consegue expandir ali o seu metabolismo, seu ritmo cognitivo e se ver de fora. Então você consegue entender como eles ali nas margens do Messias ficam dando um jeito de manter a coerência, para não ficar esquizofrênico. Então o cara inventa uma máquina lá, ao mesmo tempo solta um vapor, o cara expandiu a consciência com um daime e se viu num lugar onde ele estava viajando no tempo e aí ele acorda, aparece ali e na cabeça dele tudo se conecta. Ele só tem que manter a consciência viva. E é isso que eles vão fazendo, cada um no seu nível. Como eles têm uma conexão de séculos e milênios, a expansão deles se encontra aqui em cima, eles não se acham loucos, apesar de serem, através das práticas. Mas o ser humano abaixo, que está em degradê fatiado, ele expande tanto, ele vai se encontrando e fica confuso. Aí fica esses zumbis que vocês veem aí, dominado por eles.
Porque ele fica mesclando a consciência no tempo do degradê. Ó, lembra você aqui? Será que é você aqui? Ó, será que é você? Ó, você no Egito aqui, ó, você aqui na Babilônia, hein? Ó, você aqui agora, ó, você aqui, ó. E aí a consciência fica... Só eles se encontram. Nesse nível cognitivo, sim, eles conseguem abocanhar sintonias comuns, sintonias do seu eu superior no tempo. Então, embora Andrew Jackson tivesse uma boa intenção ali, a expansão e o encontro cognitivo, isso aqui é papo que quem não é da escola não vai entender nada, mas o encontro cognitivo que sobrevoa a coesão coletiva consegue encontrar as suas vertentes, suas variáveis, e abocanhar, porque agora o tempo e a tecnologia lhes favorece. Eu vou explicar mais sobre isso daqui a pouco, e a gente vai ver através dos e-mails, porque até então, você pode dizer, até eu mesmo estava usando isso, até para o algoritmo ajudar, você vai ver que é estranho, você fica com uma pulga atrás da orelha, mas aí tem os e-mails que deixou até a mim mesmo, com mais certeza sobre isso aqui, eu vou explicar cognitivamente, coerentemente, de que forma que isso poderia funcionar, né? Dólares. Então não é muita coincidência, olha a orelha, igualzinha, é perfeita. É o mesmo, isso lembra que é um desenhista, tá? Então mesmo com as possíveis falhas, o nível de perfeição de encaixe é assustador. Claro que a posição também é diferente, então você tem que olhar um ponto por outro. Mas quando você encaixa a cara inteira também em cima, ó, lembra que o dólar, ó, tem o sinal deles, tudo certinho, né? Desses que se dizem não são. Ó, é realmente muita coincidência. Você tá bombando na gringa, você pega os traços, ó, que os desenhistas costumam marcar. Porque o que é incrível, que faz a gente ficar com a pulga atrás da orelha, mano, ó, ver que esses traços que os desenhistas tanto se apegam, que é o meio da boca aqui, os contornos, né? É igualzinho, velho. Na orelha, no meio da boca, no nariz. Onde ele tem um tracinho, o desenho tem, mano. E tá na nota de $20 dos Estados Unidos. É o ex-presidente Andrew Jackson. Tipo do lábio então, no meio, ó, encaixa perfeitamente, ó. Tum. Esse risco do meio que os desenhistas usam, né? As marcas faciais, né? O nariz, cara, é um negócio sinistro. Tá tudo nesse livro aqui, o que acabou de vazar há 10 anos. O livro tem mais de 10 anos. E do Epstein ele fala, deixa os goim, né, que significa não judeu, né, trabalharem no mundo real. Porque nós, os judeus, eles se dizem judeus, mas são fariseus, né, e aí põe o povo judeu em risco, a gente tem que proteger o povo judeu, porque eles querem que o mundo persiga mesmo o povo santo. E a gente tem que separar a Torá do Talmud, conforme Cristo nos ensinou. Deus, aí nós trabalhamos com o tempo, nós trabalhamos no mercado futuro. Você fica pensando, tá? Alguém pode dizer, nem existia Talmud na época de Jesus. Existia esse absurdo oral que eles tiveram que anotar graças a Jesus. Que o seu sacrifício expôs tudo, quebrou tudo. E isso envolve Roma, envolve desdobramento que a gente vai estudar já, que envolve Paulo e tudo mais.